Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma live. E o assunto hoje é suicídio. Aguardando o professor Nishan pedir acesso para a gente poder convidá-lo. Tá. Bom, a ideia de fazer essa live com o professor e o tema está relacionado a um pedido que a gente recebeu naquela semana que estávamos fazendo uma live por dia, onde a Pamela participou, o Maurício Uai. Aqui. Pode ir. Não? Não, pode ir. Então, naquela semana, teve alguns assuntos que o pessoal pediu que a gente até especificasse uma live para cada assunto daqueles. E o suicídio foi um dos temas. Tinha também uma questão de falar a respeito do projeto Braços Abertos, ligado lá na Cracolândia, para também servir desse tema. E tinha mais um terceiro tema, que era em relação ao brincar, enfim. Então a gente escolheu, conversando com o Nishan, escolhemos, acho que ele está entrando aqui, escolheu discutir sobre isso, né? Até porque tem notícias chegando de que... Professor, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Ih, o som sumiu. O seu som ficou baixinho agora. Ah, sei lá o que eu fiz aqui. Hã? Será que é só para... Será? Eu na hora que entrei agora aqui, ficou baixo. Não sei. Você está me ouvindo bem? Que coisa. Pernilongo passou É voando. para eu não ouvir a sua tosse. Acho que um pernilongo passou voando aqui e ele Um acabou de se pernilongo. suicidar, porque entrou... Bom, tadinho. E ele podia, né, continuar cumprindo a missão dele como pernilongo, né, tranquilamente. Nossa, não tem nenhuma exigência maior para ele. Seja pernilongo. Vai ver que ele está atravessando a fronteira de escolher, né? Ser ou não ser. Mas até onde a gente sabe, a história desses insetos, eles têm... Como é que como é que é a palavra que se usa? Eles são propensos a, ou eles são... Eles têm aptidão, essa é a palavra. Aptidão. E ficam prisioneiros dessa aptidão. Então, melhorou o som. Isso. Ainda bem que nós erramos, né? Demais, você não acha? Por isso que nós comemos a maçã, falamos, vai tomar banho você. Tá bom, fica aí com seus bichos aí. Pois é. Ai, Arthur. Bom, professor, eu estava explicando aqui para o pessoal que um dos temas que foi pedido... Oi? Eu não estou ouvindo bem, viu? Tô bem baixinho, tá tudo bem baixinho. Peraí. Vai. Aumenta, o José está dizendo... Agora, melhorou? Melhorou um pouquinho. Um pouquinho. Tá, e é para você ajustar a câmera também, que só está te cortando o pescoço. Eu sei. E ficou ótimo, acho que agora estamos bem. Se o som tá bom, Eu vou colocar o meu celular aqui, ó. Aqui em pé. Assim, ó. Tá? Isso. Tá Eu tô na minha sala. Tá? Coloquei
apoiado o celular num livro chamado Dentro e o Fora. É interessante. É da Andrea Perdigão. Andrea Perdigão. Tá. Eu Por já. acaso eu tenho uma entrevista com ela nesse livro aí. Ah, Também. então, eu já dei uma introdução dizendo que o tema que nós vamos conversar é sobre suicídio e que foi um pedido feito durante a semana de lives que a gente fez, acho que umas 3 semanas atrás. E aí, eu queria começar ouvindo você, porque eu sei que você sempre Tá. prepara, muito melhor do que eu. Que eu sou meio Ah, imagina. vagabundo, eu Nossa. não preparo Nossa. muitas coisas. Então, Você sabe, Arthur, ó, diga. deixa eu contar uma coisa para você, para todos que estão de alguma forma, né, nos acompanhando. É assim, cara, eu fiquei um tempão, ó, lendo esse livro aqui, ó. Lembra que eu te mostrei, ó, questões existenciais e espirituais nas atitudes em relação à morte. São muitos artigos interessantíssimos mesmo, todas em inglês, é uma edição de Nova York e de Londres, e eu estava me concentrando na leitura desse capítulo aqui, ó, Existencialismo e Suicídio, tá? Que você viu lá, o autor é uma pessoa chamada Israel Orbach, né? Nem sei de onde ele é, mas não, é no Bar Ilan University. Deve ser lá de Israel, né? Parece ser alguma coisa assim. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou usar ele. Eu grifei uma série de coisas para falar, comentar. Mas aí, cara, às 5:30 da tarde de hoje, eu falei, eu vou escrever umas coisas aqui que é situar o ente humano, o ser humano, da maneira como eu entendo que nós possamos situá-lo entre os entes, é uma coisa bem conhecida, e tentar, de alguma maneira, incluir o suicídio como uma das possibilidades que nós podemos viver frente a essa condição essencial de nós sermos o ente que nós somos, tá? Só que aí, cara, eu em 1 hora e meia escrevi isso em aqui, ó, em 8 páginas, tudo escrito aqui, a caneta aqui, apoiado numa coisa, papapá, papapá, papapá. Aliás, um modo de escrever que o Heidegger vai criticar depois, mais tarde, que começamos a usar a datilografia. Então já havia uma distância com uma máquina entre aquilo que pensamos e aquilo que o papel vai aceitar. E depois, agora com a digitação, então, nem se fala. Então, você resgatou o modo de escrita Nem se que é fala, né? Nem se mais adequado, nesse sentido Isso do... aqui é tudo. Aliás, por enquanto, eu não era assim. Até 15 anos atrás, cara, eu tinha computador na minha sala, era uma beleza. Eu usava o computador muito à vontade. Aí eu resolvi mandar embora e voltei àquilo que é a maneira mais, eu diria, não é primitiva, é própria de Boa, nós elaborarmos um texto, né? boa, Sabe? boa, boa. É. E é interessante... São 8 páginas, mas não se assustem. Arthur, eu sei que você não está assustado, não, mas pessoas de um modo geral, fiquem tranquilos, porque são 8 páginas que valem por 3 datilografadas. 3,5 páginas, tá? Claro que eu preciso a paciência de me escutar, mas é uma coisa que não é novidade, mas vou tentar incluir o suicídio de alguma maneira nisso, tá? Isso está sendo gravado, Arthur? Tá. Vai ser Ah, possível ótimo, depois ótimo. acessar e fazer as perguntas. Quem não perguntar agora, que vamos prestar atenção na tua fala, pode perguntar depois e nós dois podemos ir respondendo
vagarosamente durante os próximos dias e meses. Ah, legal, ótimo. Ah, E legal, aí, Arthur. para te incentivar no início da leitura, essa questão que você colocou da possibilidade, né, de ser uma das possibilidades, é a possibilidade da impossibilidade. Né? Justamente quando começa a É, ficar impossível a nível de futuro, a vida pode acabar antes, mesmo a gente estando vivo. Eu vi uhum. ontem eu estava vendo um Boa. filme que o cara fala assim: ah, ela já morreu. Ela ainda se mexe, ela ainda se move, ela respira, mas ela já está morta. Né? É, exatamente, exatamente, isso mesmo. Então eu vou começar a ler Por favor. algumas coisas que eu falei, você já está agora acabou de comentar, tá? Então eu vou ler. Bom, o título é Suicídio. Podia ser outro. Antes de tudo, gostaria de comentar e apresentar a minha visão de ser humano e, a partir daí, convidar a entrarmos num contato, numa possível abordagem do suicídio. O ser humano é um ente entre infinitos outros entes, e o que o distingue especificamente, o que o torna próprio e distinto de outros entes, é que ele, o ente humano, é existência. Num sentido mais rigoroso, existir possui um sentido que caracteriza e diferencia o ente humano dos outros entes. Existir, como a própria palavra indica, é ser para fora, ser abertura. Existir é ek, para a exterioridade, e sistir, sistere, ser, estar. Então, existir é ser, estar voltado para fora. O ente humano Pegando Heidegger, o ser humano insiste em existir, insiste é existindo, até a hora que ele boa, chega ao boa. fim. É isso mesmo, Arthur. O ente humano é, no seu modo próprio, único e diferenciado de ser, em comparação com outros entes, ser para fora, ser abertura. Avançando um pouco mais, é ser contato, ser relação. Relação inevitável, primordial, inegável, com tudo aquilo que não é ele mesmo. Tá? Então, essa é a peculiaridade do ente humano. É ser relação, ser voltado para fora, quer dizer, é estar em contato inevitável, irrecusável, de estar em contato com tudo aquilo que não é ele mesmo. Tá? Inclusive, características dele desconhecidas dele. Né? Hello, hello, inconsciente, hello. Condenado a ter que ser. Né? É isso, mas ter que ser desse modo, relacional. Sim. O ente humano é, portanto, desde sempre e para sempre, um ente em relação com o mundo, relação com o outro, relação com ele mesmo. Há três palavras de origem alemã que nomeiam essas três relações. Umwelt, relação com o mundo, Mitwelt, relação com o outro, e Eigenwelt, relação com ele mesmo. Tá? Essas três palavras são bem familiares para as pessoas que estejam assistindo, que já foram alunos na PUC, sabe? Assim, ou que eu já comentei com pessoas, né, com quem eu faço grupo de estudos ou supervisão, eles sabem, eles conhecem, têm uma familiaridade com essas palavras.
O nosso existir, o existir de nós como entes humanos, se dá de três maneiras, então, conforme seja Umwelt, ou Mitwelt, ou Eigenwelt. No modo Umwelt, de sermos e estarmos com o mundo, vivemos um modo adaptativo de relação. Essa é a essência do Umwelt, da relação nossa com o mundo. É o modo adaptativo de relação. Não há aí diálogo, mas a imposição do mundo tal como ele é, e resta a nós nos adaptarmos, nos encaixarmos nessas exigências sem negociação. Tá? O mundo não negocia. Né? Ele é tal como ele é. No modo Mitwelt, posso continuar? Tem alguma? Está tudo bem aí? No modo Mitwelt de sermos e estarmos com o outro, vivemos um modo amoroso de relação. É um estar aberto e receptivo à diferença de ser do outro, se encantando, se chocando, se assustando, se mobilizando pelo chamado do outro. O Mitwelt é o... Tudo bem aí? Tudo bem, é que estou dando um... Pode seguir, não é contigo. É uma situação aqui, mas vamos lá. Não, tá bom. Tá bom, Arthur, fique à vontade. O Mitwelt é o acontecer do diálogo, da convivência real, da convivência como esforço de manter presentes e possíveis duas formas de ser no mundo, eu e o outro. Mitwelt, mundo com o outro, tem na paixão o sentimento que alimenta e nutre a relação com. Né? Tá? Por que eu me relaciono com este e não com aquele? O sentimento que está, digamos, presente em mim e que me faz estar com outro e não com outro qualquer, o nome do sentimento é paixão. Fala, Arthur. E onde você vai, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas me instigou a pergunta. Aonde você instaura a indiferença? Eu não coloquei nem percebi. Sim. Ela faz parte de uma possibilidade de eu estar com o outro. Sim. É isso aí, isso Mas aí mesmo. diferenciaria das paixões, sejam positivas Com ou negativas. certeza. É uma maneira que eu não consigo, assim, a indiferença, principalmente, ou a sedução também, é uma maneira aparentemente oposta, mas é parecida com a indiferença. Eu não suporto a irredutibilidade do outro a mim, né? Então eu sou indiferente a ele porque ele não se curva a mim. Ele mantém a possibilidade de ser ele mesmo, mesmo ele estando bem interessado em estar comigo, né? Mas eu não suporto isso. Como assim? Você está comigo e você não é meu? Como assim? Você não se submete a mim naquilo que eu desejo, que eu preciso, que eu quero? Sabe? Bem isso que é a indiferença, eu acho que é um desdobramento desta constatação de que o outro, na maneira própria do outro ser, ele se liga a mim, pode gostar de mim, pode querer se relacionar a mim, mas ele não se submete a mim segundo os meus desejos naquele momento. Tá? Eu te coloquei isso porque aqui numa previsibilidade do desdobramento do assunto, o modo como você está desenvolvendo,
ah, é característico do que a gente acaba diagnosticando como depressão ou estados depressivos, é essa situação de indiferença, não só em relação ao outro, mas também ao mundo e também a si Ah, com mesmo. certeza. E aí Isso mesmo. um link para o suicídio também, né? E Também, aí, também. Eu vou falar, não vou me concentrar muito, Arthur, na depressão, mas meio que eu vou indicar bem no finzinho. tá, E algo que dá para compreender que é depressão, tá? tá. Esse livro que eu mostrei agora para nós, esse livrão aqui, ele fala de depressão a 3x4, ele fala bastante, ele sim, claro, né? Tá? Eu é que não me concentrei nisso. Eu fiquei mais concentrado assim, qual é o jeito com que eu estou no mundo e esse jeito, como é o que ele, assim, eu estando de um determinado jeito, onde eu chego, né? Sabe? Que eu chego numa situação. Agora eu não vou falar, eu vou Vai dizer dar aqui. spoiler, vai dar spoiler. É, eu vou dizer aonde vamos chegar, que pode parecer meio estranho, mas eu acho que é isso mesmo. Bom, no modo Eigenwelt, de sermos e estarmos conosco, vivemos uma relação de sentir, decidir, refletir, decidir, perceber, decidir. O quê? O quê? O modo como vamos viver nossa relação com o mundo, nossa relação com o outro. Essa é a decisão. E aí você já está colocando um modo de estar que tem uma boa liberdade. Não é o modo de Ah, estar de sim. quem está aprisionado. Isso mesmo. Perfeito. Isto é, é interessante, Arthur, o ponto de partida para todos nós é a liberdade. A situação de estarmos aprisionados, ela é assim, um desdobramento da traição de nós para conosco mesmo, com a nossa existência. Aham, Digamos assim. aham. Tá? Então, assim, agora eu vou fazer duas perguntas. No Eigenwelt, isto é, minha relação comigo mesmo em relação aos outros e ao mundo. Eu suporto a humildade que o mundo, indiferente a mim, me solicita, aliás, me impõe. Né? Eu suporto a paixão diferenciação que o outro vive por mim, que ele vive paixão diferenciação, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu suporto a autonomia que o outro vive e ainda assim, jura admiração, vive tesão, vive dedicação por mim, mas não me pertence, não se reduz, num final de contas, talvez bem mais tarde, mas de modo inexorável, não se reduz a ser meu e o outro não é meu. Então, essas as questões, né, que eu falei. Eigenwelt, dimensão grandiosa e fatal. Sou do mundo, sou com o outro, mas não dissolvo nunca o mundo, o outro. Tá? O que fazer? Pergunta típica do modo Eigenwelt de sermos. O que fazer? Isso é uma pergunta que habita o nosso modo Eigenwelt de ser, né? Quer dizer, nasce em nós e que nós fazemos essa pergunta. Acumular raiva e despeito?
bolar estratégias de dominação do outro e do mundo de modos sedutores, compreender, isto é, sentir, perceber, refletir vagarosamente, claramente, que nossa suficiência de ser plenos, felizes, é nos entregarmos ao diferente de nós sem nos perdermos de nós. É quase um paradoxo, né? Ao mesmo Ah, tempo, sim, continuando a ser isso. quem somos, estarmos totalmente abertos e em relação na direção do outro, né? E do mundo. Perfeito, Arthur. Eu vou falar exatamente isso agora. Exata, você já capturou exatamente o que eu vou falar. Ouvir o outro tal qual o outro é, me constitui. Ouvir o outro tal como o outro é, não me destrói, ele me constitui. Eu me fortaleço aceitando a irretutibilidade do mundo e do outro a mim. Eu me fortaleço. Adquiro cada vez mais autonomia, não confusão, não fusão e junto de. Mas, agora, graças ao modo saudável de sermos, e quanto mais saudáveis somos, mais fortemente se apresentam o quê? A vida não tem sentido. Me sinto culpado de não realizar, não cumprir o que me era esperado, o que me era exigido com justiça. O suicidar-se é a alternativa imediata e inevitável. Porque sou existencialmente saudável. Eu me suicido porque sou existencialmente saudável. Porque percebi vivencialmente que não cumpri o existir com o mundo e os outros no modo autêntico, mereço não mais ser. O trabalho de mudar, buscar mudar essa trajetória de um existir não autêntico em si mesmo, é possível? Aí é a pergunta que eu faço. E aí eu vou desenvolver bem rapidamente, tá? Lento esse trabalho. Lento, indefinido, incerto, mas exigindo de cada um de nós que formos convocados de algum modo, exigindo presença, amorosidade, não julgamento, convite para as pessoas se aprofundarem e entrar em contato claro, explícito com os sentimentos, principalmente sentimentos presentes em cada momento de encontro da pessoa com os outros e, principalmente, as ressonâncias sentimentais e emocionais em si. Só assim, tal como o existir é também na relação com o cuidar o outro, pode-se constituir uma trajetória, não necessariamente fatal para a continuidade do existir de uma pessoa. Um autêntico cuidar de um ente que é existência é acompanhar, procurar compreender, sugerir e principalmente escutar vivamente, respeitosamente, Então, você abre. para que o outro que está conosco viva a verdade das suas percepções e decisões, sejam elas quais forem. Então, é abrir mão do Fim. eu num suicídio
para poder se lançar para o nós. Para o nós, exatamente isso. Mas primeiro nós precisamos, nós como pessoas que temos assim, digamos, a ousadia de nos apresentarmos como pessoas que podem receber todas as pessoas, inclusive uma pessoa que está vivendo isso, o que nós oferecemos a elas é façam um exame o mais aprofundado possível de que sentimentos você viveu para que você chegasse a negar a possibilidade de uma relação real com os outros e com o mundo, né? Você não fez isso gratuitamente. Você não suportou viver isso por algum motivo e vamos tentar olhar para isso, né? Tá? Então, a minha colocação, Arthur, a respeito do suicídio, agora é uma coisa, isso aqui foi uma coisa absolutamente pessoal, tá? É um ponto de vista a respeito do que é o suicídio como uma das maneiras com as quais o meu existir pode caminhar e, isso eu falo sempre, não só no suicídio, o adoecer. O adoecer é uma maneira saudável de eu me cutucar, sabe? Olha, você está indo por um caminho que não é o verdadeiro seu caminho, não é dos homens em modo geral, é o seu não é esse, tá? E o nosso trabalho é poder fazer um aprofundamento e a abertura, né? Então, estou achando muito interessante o que você trouxe, porque a ideia que vem de cara quando a gente pensa em suicídio é o cara acabando com a vida mesmo, né? Há um término de futuro, naquela data específica, a partir dali não mais, né? Você está trazendo uma outra perspectiva de que, não, peraí, dá para continuar. A ideia é, vamos continuar continuando não ser o que eu posso ser, enquanto riqueza de vida, ou vamos continuar falsificando quem eu sou ad infinito, até a velhice chegar e me levar por doença, porque tem que ir médico, né? É um outro aspecto, é bem interessante. Estou curtindo muito o que você trouxe, porque... Ah, legal, Arthur. Então era isso que eu tinha dito. Oi, fala. O que não, foi? É uma outra ideia, né? É um outro... não é esse suicídio de quem vai se dar um tiro na boca. É um suicídio que, de repente, é uma morte bem lenta, né? Eu posso demorar anos acabando com essa é a mais terrível. Eu considero a morte bem lenta, com a qual um suicídio vá se instaurando em cada um de nós que viva isso, né? Sim, sabe? Sim. E é isso aí. Esse é da ordem, acho que mais, no mínimo, mais torturante. Porque quem acaba com a vida de um modo definitivo, primeiro até eu entendo que a vida acabou para aquela pessoa, ela não consegue imaginar um futuro que traga algo diferente daquilo que ela está vivendo repetidamente, dentro de um certo sufocamento, dentro de um certo aprisionamento. E aí ela chega num ponto que não aguenta mais e põe fim em tudo. Mas é pior, é mais torturante quando eu não conseguindo atualizar minhas possibilidades, e sim, ligados à questão amorosa, eu acho que eu concordo plenamente em você, que a única coisa que vai nutrir se não for algo que aprisiona, é algo que liberta, né? E aí, sem parecer piega, mas já sendo bem piegas, o amor nos liberta, né? É no amor, é na possibilidade da experiência amorosa que eu posso ganhar a liberdade. Exatamente. É mais torturante se de maneira repetida eu me privo dessa liberdade, eu me privo desse amor. E muitas vezes, em nome do amor, entre aspas, eu me privo do amor, entre aspas. O que é, então?
O amor, entre aspas, é esse que a gente pega o outro como meu, né? A É, minha, a minha filha menor, quando ela era menorzinha, quando ela era bem pequena, tudo que era dela, ela falava amor, amor, e pegava para ela, né? Pegava a bolinha dela, então amor, tudo é dela, né? Mas é, quando a gente é criança, é próprio, no nosso egocentrismo, pegar tudo para nós e se apossar da vida. Exige um exercício constante, essa autolibertação, para que eu possa ter minhas coisas, não como posse necessariamente, mas poder mais ser do que ter. Né? Aí é. é o Eric Fromm, não é? Aquela história do ser e ter. Né? Ah, nossa, Eric, nossa, cada coisa que você está falando, cara. Eric Fromm, nossa, Lembra, é né? da nossa, é na nossa juventude primeira, assim, né? Exatamente. Nem sei se esse autor continua sendo lido nas universidades atualmente, mas fez parte É, do nosso. não, fez parte Tiveram que da nossa fichar, formação. tiveram que É, fichar ó, ele, né? Então, é. mas então, de qualquer jeito, muito, acho que é mais útil Ah, uma discussão em cima desse modo de existir torturante, que a gente continua existindo e vivo, do que uma discussão em relação àquele que precisa morrer, né? Me veio um hum, pouco, quando eu estava pensando no que falar, me veio um pouco. Espera um pouquinho. A Fabiana comentou aqui que a Fabiana Santos que compreender o suicídio como um modo saudável de existência é algo inédito para ela. A Fabiana Santos, você conhece ela, você já viu ela passando aqui no consultório. Ela está dizendo que a compreensão do suicídio como um modo saudável de existir é algo inédito para ela. Ela nunca tinha pensado a é, respeito disso. aham, Então, e a gente pode pensar, estava pensando nesse filme, que é uma história verídica, no Mar Adentro, que em nome de uma vida digna, ele promove uma maneira autêntica, no meu entendimento ali, e de parar de existir daquela forma torturante. Só que ele não tinha a possibilidade de se abrir para um jeito amoroso que ampliasse. Ele estava, lembra a história? Ele está tetraplégico uhum, e ele só consegue viver quando sonha. E no sonhar ele sai daquele corpo que aprisiona é, ele na cama. é, E ele não pode. E é muito pensando no que você trouxe para nós, quem promove o fim da vida dele, ou seja, o fim daquela tortura, que era viver preso naquele corpo inerte, é uma mulher que se apaixona por ele. por ele, né? Lembra? Em É, nome do é, amor que ela tem por ele, ela é, abraça a causa, que a irmã não quer. é, Ele quer, inclusive, que tem uma advogada que está pleiteando o a autorização judicial dele pôr fim à vida. E é um embate, que ele está na Espanha e lá é proibido, não uhum, tem como. E ele não pode pôr fim à vida dele. Você chegou a ver esse filme, por acaso? é, Não? Você lembra? não, sim, Ele aham, não pode, ele sozinho não consegue. Alguém tem que ajudar ele é, a fazer isso. E aí, em nome do amor que ela sente por ele, ela ajuda ele, né? é incrível isso, acho incrível, incrível. E não é um ato de covardia, né? Como se pode pensar também, a pessoa resolveu não enfrentar. É um ato de dignidade, porque aquele modo de É, existir era muito, muito indigno, muito uhum, uhum, difícil, não tinha como. uhum. Então, Isso aí. são situações muito limites, né, Nishan? É, e muito que, olha só, que cada um de nós, a cada momento, decide um destino para nós, né? É assim, uma outra pessoa vivendo algo parecido com essa que essa pessoa viveu, essa companheira dele,
talvez decidisse outra coisa, né? Sabe? sim, Né? sim. Quantos e quantas pessoas que vivem juntas, um deles está, digamos, atingido por alguma deficiência, né, de qualquer ordem, e que o outro fica ao lado, né, acompanhando, ajudando, né, suprindo aquilo que aquela pessoa não pode dar conta, mas que precisa daquilo. Tem várias, né, possibilidades, mas a Me gente não veio, sabe. acabei de lembrar um outro filme também de uma história verídica, daquele casal Ah, que ela começa a ter uma senilidade. Ela era uma pianista, lembra? Eles ficam juntos, chama Amor, eu acho, inclusive. O filme chama, veio, olha, o nome não me é estranho. Fala, Arthur. assim, o que eu estou puxando na memória, mas é um casal que vai envelhecendo, ela começa a não lembrar mais de como toca a música, com Uhum, lapsos de memória forte, de um jeito forte, desenvolve uma senilidade que é deteriorante uhum, e eles ficam juntos até o fim, a ponto dele. Eu não sei se ele também estava com algum defeito ou quando ele vê que ela não vai, só vai deteriorar cada vez mais. Me veio uma cena agora e vou dar spoiler. Se alguém quiser ver, azar, porque esse filme deve estar até liberado nas mídias sociais para assistir no YouTube, deve ter, porque é um filme sei, muito sei. velho. Ah, e ele sela o apartamento e se mata junto com ela. Então, um Nossa, pacto nossa. amoroso ali. Não, esse eu não assisti, não. Esse não assisti. Ele Uhum, sela o apartamento. Ele não sei se acho que é isso. Ele se mata junto com ela ou ele mata ela. E aí ele tem por causa do odor, né, do apodrecimento do cadáver, ele sela o apartamento para ninguém sentir o cheiro e continua cuidando uhum, dela. Aí agora da morte dela, né? E ele vai uhum. deteriorando também. É bem pesado. Mas, Não enfim, é é isso. pesado. Eu lembrei porque é isso que você está trazendo, né? Essa cumplicidade de dois seres humanos, que podem ser um casal, pode ser qualquer tipo É, de relação, não é? claro, claro. É. E nessa cumplicidade, um cuidar de fato para o outro. Aí é uma coisa que eu andei postando, post fixo assim, né? Que é isso, abrir mão do um para que surja o nós, para a possibilidade do surgimento do nós. Isso, é. Aham, é. Estão dizendo aqui, ó, o Kleber, Kleber Regulin. É isso mesmo, o filme chama Amor. Então, tá aí a sugestão Ah, para quem quiser dar aham, continuidade aí no final de semana, tá chegando. Busca no. Às vezes a gente fica vendo um monte de porcaria, né? Série e tal, que uhum. não diz nada. Esses filmes são muito importantes. Me veio uma memória, inclusive um outro agora, do Kurosawa, Madadayo, que tem a ver com o nosso assunto aqui. Não sei se você vai lembrar. É um professor Não, que não, está esse se eu não vou lembrar aposentando mesmo. e Nossa, nossa. ele está indo realizar a finitude dele, realizar a É, possibilidade da impossibilidade. Não verdade. como quem vai se suicidar, mas como quem prossegue a vida numa outra etapa, que não é mais dando aula. E aí o nome do filme é porque os alunos perguntam para ele, Madadayo? E ele responde ainda não. Porque Madadayo quer dizer, já está pronto? Chegou a hora? Já, É. pode ser agora? Nossa, Ele fala, nossa, não, ainda nossa. não, ainda não. Ainda tenho que cumprir, né? No sentido do Tenho que apelo do que cumprir. veio. Né? Uhum, é. E isso Me pergunta, Arthur. para você, Madadayo, mestre. É, ainda não, ainda não. Mas eu tenho tarefas muito claras para cumprir. Tenho claras. Enquanto essas tarefas não forem cumpridas, realizadas, tal,
Ô, chefe, peraí. Você vai me ter pela eternidade? Então segura um pouco, tá bom? Isso. O Aquiles Teófastes, que é o diretor do Instituto Cisne, ele Ah, fez, sei. uma vez ele disse que sonhou, que estávamos juntos, ele sonhou uma prece. E ele me escreveu essa prece, eu tenho ela até hoje. De vez em quando eu faço a prece que ele sonhou. Ah, legal. E faz Ah, parte da prece e que eu não me esqueça que tudo é impermanente e que eu um dia terei que partir, mas que eu só faça isso depois de ter feito o suficiente. é. Essa que vai de É acordo isso aí. Com o que eu disse, com certeza. sim, É. sim, Eu ainda não fiz o suficiente. É. isso. Isso aí. E uma hora chega. Tem mais perguntas? Quanto tempo nós temos? 15 minutos ainda temos. Tá. Maurício comentou aqui falando sobre o tema dizer adeus, meio como aquela aula especial dada O Maurício está lembrando de um tema, dizer adeus, que foi uma aula que você deu na PUC, acho que de encerramento, pelo jeito. uma aula especial. Uma aula especial. Você lembra disso? É, ô. Faz mais de Legal. 3 anos. Mais de Ah, 3 anos. putz. Você sabe que a Elza Oliveira Dias, a esposa do É, professor Loparic, sim, ela é especialista em Winnicott, né? Escreveu muito artigo e tal. é. Ela que contou isso para a gente uma vez, que quando alguma coisa faz muito tempo, para a gente resolver e não ficar de saia justa, a gente fala, faz mais de 3 anos isso. Faz mais de 3 anos. E a gente não revela quantos anos a gente tem também, né? Dizer adeus, não, é bem legal, bem legal. Uhum. Que Maurício é? Que Maurício é você, Maurício? E aí, em seguida desse comentário, o José está comentando que outros alunos, outros Hum. ouvintes, outros que estão nos assistindo. Aliás, assistindo é uma palavra interessante para o teu tema aí. Porque assistindo não é só olhar e ver o outro. Assistir também é prestar assistência. Quem assiste Isso, é o modo presta de assistência. cuidar. É o modo de cuidar, Arthur. Perfeito, Não é? perfeito. Então, aí, É isso aí. esses que estão nos assistindo e também estão cuidando, É, estão pedindo que a gente faça outras lives com outros temas. Então, já vou pôr no ar que vocês ou escrevam, ou agora mesmo, ou depois, quais temas vocês querem. E aí eu boa, convenço o boa. professor a fazer o suficiente. Não, tanto eu quanto você, né? Fazermos cada um também, né? Cada um de cada vez, sei lá, não sei. Isso mesmo. Vamos lá. É. E eu gosto muito das nossas conversas informais. Aliás, conversas essas que se iniciaram há mais de 3 anos, lá, lá com o Solon Spanodes. Eu me lembro muito bem que eles, lá na época, o Solon perguntando para nós, mas o que vocês querem ler? É Ser e Tempo mesmo? E você falou, não, eu queria muito ler o Castaneda, se for possível. Lembra disso? Você querendo de qualquer jeito? Aí eu Aulas naquela sobre. época, Pode falar. não, eu naquela época li todos os livros do Castanheda. Nossa Senhora, eu O achei Márcio aquilo genial. se suicidou aqui, ó. Ah, Esse livro olha tá. só, tá com o sangue dele aí, né, na mão, nossa. Provavelmente o meu sangue, que ele estava me pegando, me chupando. Ah, bom. É, chupando, é verdade, é o seu. Né? Então, Ai, ai, e, ai. ó, tem mais. Ó, sobre a maternidade. Está aqui Sobre o um quê? pedido. A maternidade na pandemia.
Nossa, que assunto! Olha Foi só. um assunto pedido aqui, a maternidade na Sabe, pandemia. olha, imediatamente nasce em mim uma pergunta que acho que é um tema interessante. Sabe por quê? Porque maternar é cuidar. E Sim, aí, na pandemia, o quê? Eu vou como lidar com o risco que eu tenho, né, de transmitir algo para aqueles que eu vou cuidar ou que eles podem me transmitir também. Mas mais da minha parte para os que são cuidar. Ótimo tema, viu? Agora estou pegando aí. então, Né? Não é interessante, Arthur? eu É acho sim. interessante. Principalmente nesse aspecto do cuidado, né? Porque a É, do cuidar. maternidade pode ser tanta coisa, né, Nishan? Esse final de É. semana, aliás, tem a ver com o tema também do suicídio. Esse final de semana, eu finalmente assisti Precisamos Falar com Kevin. Não sei se O você. quê? Falar o quê? Precisamos falar sobre Kevin, ou precisamos falar do Kevin. Você não viu esse filme? Um filme que ficou famoso. Sei, pã. E era E aí? uma mãe é, seca, né? Não sei se você chegou a ver, mas era inclusive uma atriz Não. que dá ensejo a O isso. título me lembra. Fala, fala. Então, uma mãe seca, completamente árida, e um Uhum, filho uhum. requisitante, pleiteante. E ela não entendia. E ficou esse embate até ele ficar adulto. E como adulto, parece que, não sei se foi inspirado em fatos reais ou se aconteceu mesmo, mas sabe o Columbine lá, que aquele aluno entra na escola e mata um monte de Ah, aleatoriamente? Foi mais ou menos por aí, mas era isso, uma recusa, uma mãe que maternou, só que maternou de um modo a se recusar à maternagem dessa maneira é, amorosa que a gente estava explorando, é, eu e você. sei, Só sei. que no filme vai mostrando que ela nem tinha ideia do que era, do que seria um cuidado com amor. Ela não É, chegava para aí. não, Ela não estava numa uhum, maldade de recusar. Ela simplesmente uhum, ignorava, ela não sabia do que se tratava. uhum, Doar-se, uhum, sabe? uhum. Se entregar. Sei, Eduardo. É, que coisa. Outra sugestão para o tema. Cuidar no isolamento, durante o isolamento. O cuidar com, mas aí específico do isolamento, dentro do isolamento. Isolamento social. Mas acho que vem junto com. Acho que está meio. Dá para ramificar o cuidado no Tá. isolamento e a maternidade na pandemia, enfim, são temas que estão aí. É, pois é. É um tema interessante esse, bem interessante. Porque Que é envolve muito o cuidado, próximo. que envolve muito o cuidado de si também, né, Nishan? Porque É, claro. né, vai no É, supermercado, como é que é esse cuidado? Né? exato, exato. E o Uhum, outro, na questão uhum. amorosa, né, que deveria envolver É, generosidade. Quer dizer, como é que você mantém um estado de generosidade, vamos dizer assim, num momento onde boa. de fora para dentro você tem que ser contido, tem que envelopar. É, Como é que você pratica a envelopar. generosidade dentro do envelope? É. É igual como é que você Nossa, chupa a nossa. bala sem tirar o papel, né? É. É, Essa é uma boa imagem dessa situação, né? Uhum. Ó, agora deixa eu só falar uma coisa para a Fabiana. Foi a Fabiana que falou foi. do modo saudável de Sim, existência, né? sim. Que ela Surpreendeu observou ela. isso. Eu queria dizer a você, Fabiana, é o seguinte também, ó, que eu acho que toda doença, isto é, tudo aquilo que é doente, é um modo, é doença porque nós estamos mergulhados na inautenticidade de ser. E a doença, por incrível que pareça, nos salva, porque nós ficamos mal, né? Com a doença é ficarmos impossibilitados de continuar sendo quem nós somos, seja qual for o grau, né, de comprometimento, mas a doença é nesse sentido não só o suicídio, mas a doença, de um modo geral, ela é um aviso muito saudável
da nossa parte para conosco mesmo, opa, tem alguma coisa aqui que não está certo, não está legal aqui na minha vida, que faz com que eu fique doente. Eu fique doente. A palavra doente é doente. Eu perca o sentido da minha existência. Eu me reduzo ao ente. Então, eu me entifico, né? Eu fico ente, eu entifico, e aí eu viro um pedaço de pau, uma montanha, uma coisa que não tem existência. Não Né? tem existência, Eu exatamente. sou um Isso ente mesmo. que possui existência, ou a existência me possui, sei lá. É, Agora, eu não me reduzo ao ente. Eu sou ente existindo. Quando eu adoeço, é porque cristalizou algo que tem que ser fluido. Isso, E a eu perdi a Fabiana, transcendência. então, e a Fabiana, eu conheço, ela pode entender isso muito bem, porque ela é acupunturista. Então, ela sabe muito Ah, bem que a energia precisa fluir o tempo todo. Quando há uma é. doença, é porque houve um represamento desse fluir. O fluir foi É isso interrompido. aí. Né? Isso, é isso, é isso. Ótimo, ótima. Bom, nós temos 5 minutos. Acho que era bom a gente ir educadamente e se despedindo, para não interromper Olá, vocês. olha. Olha, Mas, deixa eu só dizer, foi tudo ótimo, foi um encontro para mim muito bom, simpático, amoroso, afetivo, tá? Próximo. Então, Arthur, eu agradeço muito esse seu convite, né? Eu estava assim, você não imagina, até 2, 3 horas atrás, falei, puta merda, eu vou ler essa porra aí do autor aqui, porque é em inglês, eu ainda vou ter que. Né? Eu vou, mas eu sei a maior parte do texto, é evidente. Mas eu vou ficar lendo, e aí? E aí? Aí então me deu a louca, eu falei, porra, meu, eu vou falar aquilo que eu sinto. isso Sabe? mesmo. E é isso que eu acho que tem o mais nutritivo, né? Para mim, para você e para quem veio assistir É hoje. para quem nos acompanha, é claro, é claro. Não que esses caras não digam coisas interessantes, eles dizem coisas bem interessantes, bem diferentes do que a gente fala. Pois é. É um modo, Tem isso eu também, acho que né? é um. O quê? O quê? Tem isso também, nas diferenças. Tem. Né? Mas tá bom, então, vamos ver que discurso você constrói, né? Com isso que eu construo um outro discurso, que o Arthur constrói outro discurso. Como é que é isso? As Né? narrativas, hoje em dia se fala as narrativas. As narrativas, as Tá? narrativas. De preferência, ó, falta 1 minuto. De preferência, narrativas libertadoras e não aprisionantes. Né? Isso aí. Que seja uma hospedaria de muitas diferenças, que todas caibam. Como é, como é que eu posso entrar na gravação disso? O que eu faço, Arthur? Vai ser mandado para você, entregue na sua casa. Ah, Mas, que ó, bom, no meu legal. site tem um link para o canal, para o meu canal. E lá no canal vai estar também Também já ancorado. Tá bom? tá bom. Mas acho que eu vou Perfeito, mandar para Arthur. você, até para você, se você quiser editar, para você fazer o que você quiser. Tá bom? Tá bom, tá bom. Não, fique à vontade, me manda também. Tá, Tá. ok. Então nós Um abração. estamos a 1 minuto de se despedir. Um grande abraço a todo mundo, a você de um jeito especial. E bora lá, vamos falar do que é existir doente e do que é existir saudável. Certo? É isso. E as lives que podem rolar aí, né? Isso mesmo. Vamos Isso lá. é bem. Vamos lá, É. vamos fazer o suficiente. É isso aí. É. Tchau para todo mundo. Tchau, Nishan. Tchau, Grande abraço. tchau. Abraço para todo mundo aí. Abraço, abraço.